Seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas aqui são para ajudar mulheres cristãs a salvar o casamento antes que chegue ao divórcio. E essa é uma edição especial que eu estou fazendo de aquecimento para o evento O Segredo do Casamento à Prova de Divórcio. É um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer nos dias 25, 27 e 29 de setembro. É uma semana inteira com 3 aulas gratuitas, onde eu vou ensinar o caminho para mulheres cristãs salvarem o casamento antes que chegue ao divórcio. E para você conseguir se inscrever aí para participar desse evento gratuito, quem está no Instagram, acabando a live aqui, vai lá em comentários nessa live mesmo e escreve evento. Aí você vai ser direcionada para uma página. Nessa página você vai se cadastrar com o seu e-mail e você vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp. Pessoal do YouTube que também quer participar, para você conseguir entrar, para você conseguir se inscrever para o evento, tem um link na bio do YouTube. É só você se inscrever lá, clicar, vai entrar para uma página e vai cair nesse grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, o que vai acontecer? Para quem está no Facebook, também o link está na bio, tá? E o que vai acontecer nesse grupo do WhatsApp? É importante que você fique até o final do evento nesse grupo, porque no final tem uma surpresa e assim que você entra tem um presente que você ganha, tá? Assim que você entra, você consegue liberar o seu acesso para um material que eu fiz exclusivo para o evento. E lá dentro desse grupo de WhatsApp é que você vai conseguir receber a notificação das aulas, porque não vai ser uma live aberta, assim como essas lives que eu faço por aqui. Vai ser um grupo fechado, então só quem está no grupo de WhatsApp no grupo de WhatsApp é que vai conseguir ter acesso. E eu falo isso também porque essas aulas elas não vão ficar no ar. Na outra semana, essa aula ela já sai do ar. Por isso que é importante você se programar. Então, são os dias 25, 27 e 29 de setembro. E não perca, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas aí na vida de vocês, tá? E o tema da live de hoje é como a sua conexão com Deus vai te ajudar a salvar o seu casamento. E você pode pensar assim, Carol, mas eu já sou cristã, eu tenho minha intimidade com Deus, eu tenho esse momento com Deus, eu já vou à igreja. Quem precisa ter essa intimidade com Deus é o meu marido. Não, eu já tenho. Muitas mulheres pensam assim, eu sei. Então, por isso que é importante a gente entender o que é essa conexão com Deus. Por que eu falo dessa conexão com Deus? Para que você consiga enxergar se você está tendo essa conexão com Ele, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, as pessoas, né, confundem muito. Muitos cristãos fazem essa confusão de achar que ir à igreja, fazer uma obra na igreja, é ter conexão com Deus. As pessoas acham que só o fato de estarem lá presentes, participando até dos ministérios, das pastorais, isso faz com que ela esteja conectada, esteja comprometida, né, com o reino de Deus. E na verdade não é. Sabe o que acontece? Muitos cristãos estão na igreja só de corpo presente, não tá de alma. Entende? Então, a pessoa está lá, ela está cumprindo o papel, a função dela, só que a alma dela não está ali. Como assim, Carol? Vamos supor, você vai frequentemente à igreja, né? Você participa de grupos, você vai, sei lá, pelo menos uma vez por semana e você tem o seu compromisso, tem o seu ministério que você atua dentro da sua igreja, da sua comunidade, só que você não tem o compromisso de uma conexão real com Deus. Como assim, Carol? Tem um trecho da Bíblia que é Mateus 7. Vou ler só um pedacinho aqui para vocês entenderem de um momento em que Jesus está falando do verdadeiro discípulo dele. O que ele fala? Muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Em teu nome que expulsamos demônios? Em teu nome fizemos tantos milagres? Então, assim, né? É o cristão ali naquele momento falando, mas eu
participo das suas obras. Então, eu vou declarar a eles, e isso é Jesus respondendo: nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam a maldade. Então, gente, do que adianta? O que isso significa? Do que adianta um marido ir uma vez na semana para a igreja e nos outros 6 dias ele desrespeitar a esposa? Ele cometer traições. Esse homem, ele tá tendo uma verdadeira conexão com Deus ou ele só está cumprindo tabela? Do que adianta uma mulher participar de um ministério, participar de uma pastoral e guardar no coração dela mágoas, falta de perdão, não perdoar as pessoas? Será que ela está tendo uma verdadeira conexão com Deus? Então, isso vocês já sabem que não é conexão. Só estar dentro da igreja ali, cumprindo uma função, não é estar conectado. Então, afinal, o que é a conexão com Deus? Conexão é a obediência de ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Isso é a conexão com Deus. Quando você escuta a palavra de Deus, quando você vai atrás de entender o que está acontecendo, de entender o que Deus quer que a gente obedeça e obedecer. Porque de nada adianta a gente estar na igreja ouvindo se a gente sai de lá e não pratica. Essa é a principal diferença. E Deus, ele traz isso muito... Jesus, ele traz isso de uma maneira muito clara através de uma parábola que é da casa sobre a rocha. Ele fala lá em Mateus 7, 24 e 25. O que ele fala ali? Que se o cristão, ele escuta a palavra e ele coloca em prática, é como se ele estivesse construindo uma casa sobre a rocha. Vem a tempestade, pode vir a dificuldade, e essa casa ela não sai do lugar, ela se sustenta, ela se mantém. Agora, se um cristão escuta a palavra de Deus e não coloca em prática, aí é como se a casa dele fosse construída em cima da areia. Qualquer ventinho, qualquer instabilidade ali derruba aquele cristão. Então, quando você obedece a Deus, quando você escuta a palavra e põe em prática, você está se tornando uma pessoa mais forte, mais fortalecida. Entendeu? Por quê? Por que eu falo da obediência? Porque quando você obedece a Deus, você não faz só coisas que você gosta. Você não é um cristão por conveniência. Ah, eu sou cristã porque eu quero, sei lá, quero as graças de Deus. Não. Ser cristão também envolve obedecer nas coisas que a gente não queria fazer. Como, por exemplo, perdoar. Por mais que a outra pessoa ela não mereça, né? A gente ache que a outra pessoa não mereça o nosso perdão, o que Deus pede que a gente faça? Ele pede para a gente perdoar. Por mais que a outra pessoa não tenha pedido, por mais que a outra pessoa não tenha se arrependido, o perdão ele pede. E quando a esposa se esforça para perdoar, por mais que seja desafiador, ela faz isso por obediência. Porque Deus quer que ela perdoe, entende? Então, olha só, se conectar com Deus é obedecer. Sabe por quê, gente? Porque a gente pode medir a fé de uma pessoa e o quanto ela é conectada com Deus pelo tanto que ela é capaz de mudar a própria vida. Não pelas obras que ela faz. Ah, eu vou na igreja, faço isso, sou aquilo, agora eu sou tal coisa, meu nível na igreja é esse. Não, não é isso. É o quanto essa pessoa ela é capaz de curar as próprias durezas de coração. É como essa pessoa é capaz de suportar a dor da carne para poder obedecer, porque Deus quer que ela obedeça. Isso é conexão com Deus. E aí você vai falar assim, você pode falar assim para mim, Carol, então quer dizer que eu tenho que perdoar
uma pessoa que não se arrepende, então quer dizer que só eu tenho que me esforçar e ele não vai fazer a parte dele? E eu entendo, tá? Você pensar assim. E a gente pensa assim porque a gente fala, poxa, se só eu fizer a minha parte aqui no meu casamento, o que vai adiantar, sendo que o casamento ele é formado por duas pessoas? Eu também pensava assim. Só que o que a gente precisa entender? Sim, os dois têm que lutar pelo casamento, os dois têm responsabilidades iguais. Não é a mulher que tem que lutar mais, não é o homem que tem que lutar mais, nada disso. Os dois têm responsabilidades iguais. Só que o que Deus pede para a gente quando ele está lá naquele momento no Sermão do Monte, que ele está ali falando para uma série de pessoas, e ele fala, e ele traz nesse Sermão do Monte um ensinamento sobre o julgamento. O que ele fala? Não julguem para não serem julgados. E como que ele traz isso? Ele fala assim, isso está em, depois quem quiser constar, está em Mateus 7, de 3 a 5. Olha só, por que você repara no cisco que está no olho de seu irmão e não percebe a trave que está em seu próprio olho? Ou como poderá você dizer a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem no seu uma trave? Hipócrita, tire primeiro a trave de seu olho, e então você verá bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha só o que Jesus nos ensina nesse Sermão do Monte. Tudo bem, os dois têm responsabilidades, mas por que eu estou falando para o outro tirar o cisco do olho dele se eu tenho uma trave no meu? E o que Deus pede que a gente faça? Olha aí, ó, de novo, a obediência. Ele fala assim: tire primeiro a trave do seu olho, para depois você tirar o cisco do olho do seu irmão. Deu para entender o porquê que a gente tem que fazer a nossa parte? Sem falar da parte do outro? Ah, o outro vai ter que fazer a parte dele? Vai. Mas primeiro você tira do seu. Depois você consegue ajudar ele a tirar o cisco do olho dele. E, gente, foi exatamente o que eu fiz quando eu quis salvar o meu casamento. Eu comecei a mudar a partir das coisas que eu podia controlar. Por quê? Porque quando o meu casamento ele estava em crise, eu sempre via as coisas que o meu marido fazia errado. E para mim estava muito claro. Estava muito fácil de enxergar. Por quê? Porque eu tô vendo ele ali, né? O tempo todo. Eu tô vendo os defeitos dele. Então é muito mais fácil para eu dizer quais são os defeitos dele. Só que, a partir do momento que eu comecei a enxergar os meus defeitos, a partir do momento que eu comecei a enxergar que tinha sim uma trave no meu olho e comecei a mudar, comecei a tirar essa trave do meu olho, foi aí que o meu marido começou a mudar. É fácil enxergar as próprias mazelas? É fácil enxergar as próprias durezas no coração? Não é fácil, mas é possível. Existe um caminho, existe um método para você fazer isso, que inclusive eu vou ensinar vocês nesse evento, tá? Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, porque tenho certeza que vai ser um divisor de águas, tá? Para vocês. Então, o que vocês têm que entender? Primeiro sinal, primeira maneira de você enxergar se você tem conexão com Deus ou não é essa. Sabendo se você respeita, se você obedece. O segundo é a conexão com Deus, ela está muito relacionada com o temor de Deus. Ah, Carol, mas o que temor de Deus, o que isso significa? Eu tenho que ter medo de Deus? Não é nada disso. Sabe o que significa o temor? Temor de Deus é um respeito muito grande, um respeito muito profundo por quem ele é. Por quem ele é, por quem ele foi, por quem ele sempre vai ser. E esse respeito, quanto mais você respeita essa posição de Deus, mais aversão ao pecado você tem. Então, olha só, uma pessoa que peca e não tá nem aí, ela não tem temor de Deus. Uma pessoa que tá dentro da casa de Deus, fazendo obras, e quando sai,
o pecado faz parte da vida dela, ela não tem essa aversão ao pecado, essa de querer se afastar mesmo, de não se deixar cair em tentação. Se a pessoa ela não tem isso, ela não tem temor de Deus. Então, saber se você é ou não conectada com Deus está relacionada com obediência e com temor de Deus. Deu para entender? E aí, quando a gente pensa nessa questão de temor de Deus, a gente tem, gente, em todas as fases, em todas as hierarquias cristãs, a gente tem pessoas que se dizem, né, pessoas de Deus, mas não tem esse temor, não tem essa aversão ao pecado. E isso em todas as hierarquias de qualquer religião, afinal, somos todos humanos. Então, né, a gente não está falando, quando a gente pensa numa religião e que aconteceu A ou B, a gente não está falando, a gente está falando de pessoas, de pecadores. Então, assim, você reconhece as pessoas pelos frutos dela, né? Isso está na Bíblia também, né? Que a gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas e reconhecer quem realmente é conectado com Deus, quem faz parte do reino de Deus, de quem de fato é cristão, sabe? É pelos frutos, são pelas atitudes, tá bom? E não por ser A ou B, renomado a X ou Y, não, são as atitudes, certo? Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Vanusa, você colocou uma pergunta aqui, eu não consegui entender. Se você puder escrever de novo, tá? Como é que eu faço o meu marido portal para... Não consegui entender, tá? Se você puder depois repetir a pergunta, eu tento te ajudar, tá bom? Quem quiser tirar dúvida também pode mandar no chat do YouTube, no chat do Instagram, tá bom? Então vamos continuar aqui. E por quê? Por que eu tô falando de conexão com Deus? Porque se conectar com Deus vai te ajudar a salvar o seu casamento. Primeiro, porque quando você está conectado com Deus, você passa a ouvir o direcionamento dele. Você não age mais só pela sua carne, só pelo que você acha ser certo ou não. Você começa a agir pelo seu espírito, pelo que você ouve no seu coração. E isso não sou eu que estou dizendo. Tem uma figura bíblica que é se a gente quando a gente pensa em sabedoria, a gente logo lembra dele, que é de Salomão, né? Salomão, filho de Davi, que reuniu ali todos aqueles capítulos de Provérbios, responsável por ter esse capítulo dentro da Bíblia. Salomão era uma pessoa muito sábia, era um rei que tinha tudo, que tinha uma população numerosa sobre o seu comando, sobre o seu reinado. E quando Deus falou para ele, quando Deus chegou nele e falou assim: pode me pedir, Salomão, o que você quiser. Pode me pedir o que você quiser. O que Salomão pediu para ele? Ele falou: Senhor, dai-me um coração que escute, que saiba discernir entre o bem e o mal. Salomão, ele podia, nesse momento, ter pedido qualquer coisa, mas ele entendeu que o que ele mais precisava era escutar a voz de Deus, é escutar no coração qual era o direcionamento para que ele conseguisse discernir ali entre o bem e o mal e ajudar toda aquela população. E olha só como é que Deus foi misericordioso e Deus ficou impressionado com esse pedido dele. Deus falou: você podia ter me pedido qualquer coisa, e você me pediu sabedoria, sabe? Você me pediu conhecimento, você pediu para ouvir o meu ensinamento, você pediu para ouvir a verdade, entende? Olha só o quanto que a gente estar nesse momento de conexão com Deus faz com que a gente tenha essa sabedoria para lidar com esses problemas, que só pela nossa carne, só pelo nosso entendimento que é limitado, a gente não conseguiria. A gente não teria sabedoria. E olha só, isso aconteceu com uma aluna minha
Logo depois dela entrar para o programa Ela no Lar, que é o meu programa de relacionamento, né? Eu tenho um programa de relacionamento, um acompanhamento, né, dos casais, especialmente das mulheres, principalmente das mulheres. Ela, depois de 3 semanas dentro do programa, ela já teve um resultado, assim, absurdo. O marido dela estava para sair de casa. O casamento hoje dela está restaurado e foi muito rápido. E por quê? Porque ela, a partir do momento que ela entendeu que essa conexão com Deus era essencial e ela precisava dessa conexão, ela começou a aplicar tudo que ela precisava aplicar. E teve um dia que ela ouviu o marido dela cantando o pneu, chegando e cantando o pneu. Ela já viu que ele estava nervoso. Mas, nesse momento, o que ela ouviu no coração? Olha só, ela não ouviu à toa. Ela não ouviu, não é qualquer pessoa que escuta. É uma pessoa que está verdadeiramente conectada com Deus. Ela ouviu e ela sentiu no coração dela, calma, não é ele. Ele vai te falar um monte de coisa, ele vai te falar um monte de besteira, mas não é ele. É o mal que está agindo sobre ele. E aí, nesse momento, ela ficou em paz. E ele chegou, adivinha o que aconteceu? Ele começou a falar um monte de besteira para ela. Que ia embora, que ele já era para ele estar com outra pessoa, e eles têm um bebezinho pequenininho. E ameaçando de ir embora e tudo mais. E ela ficou em paz. Ela não brigou. E hoje, tudo bem, foi só isso? Não, mas nesse momento, se ela não tivesse ouvido esse direcionamento de Deus, ela teria brigado, ela teria falado, então vai embora mesmo. Não, ela usou, claro, todas as outras estratégias em conjunto, mas esse direcionamento, nesse momento em que era para ela brigar e ela não brigou, foi algo fundamental que fez com que hoje o casamento dela está restaurado. Eles fazendo planos de futuro, o marido mudou os comportamentos completamente. Entende? Então, olha só como é importante essa conexão com Deus para salvar o casamento. É a partir do direcionamento. E quando aconteceu no meu casamento, essa crise muito forte no meu casamento, eu estava prestes a desistir, mas eu também já estava buscando essa conexão com Deus. E nesse momento eu também ouvi um direcionamento. Eu ouvi de Deus que não era para desistir. Meu marido, ele estava doente, ele era carne da minha carne. E eu precisava curar uma parte da minha carne, eu não podia jogar fora. Você, por exemplo, quando seu braço dói, você fala, ai meu Deus, meu braço tá doente, arrancar ele fora. Não faz isso, você suporta a dor. Por quê? Porque você não vai tirar um pedaço do seu membro. É a mesma coisa. E aí você só suporta a dor? Você só fica com dor e pronto? Não. Você vai buscar a cura. Entende? Então foi exatamente o que eu fiz. Eu suportei a dor, eu busquei a cura e hoje meu casamento está restaurado. Mas se não fosse esse direcionamento de Deus, eu teria jogado a toalha. Eu teria desistido. Deu para entender o quanto que é importante essa conexão com Deus? O que acontece, gente? Quando você se torna essa mulher que ela para de agir só pela dor da carne, eu fiquei com raiva, eu fiquei brava, eu vou mandar ele embora, ou eu tô triste, não sei o que, eu vou ficar em silêncio. Se ela para de ouvir essa dor da carne e agir pela dor da carne e essa mulher, ela começa a agir pelo espírito, ela se torna uma mulher fortalecida. Ela se torna uma mulher que é a mesma parábola que Jesus falou da casa sobre a rocha. É uma mulher que não é qualquer tempestadezinha, não é qualquer ventinho que derruba. É uma mulher que ela se torna uma influência poderosíssima para esse homem. Inclusive, no evento eu vou falar sobre o quanto o poder da influência, né? Como usar essa estratégia da influência para restaurar o seu casamento. Mas olha só, quando você para de agir pela carne e começa a agir pelo espírito, você se fortalece e se torna essa influência poderosa para o seu marido. Deu para entender? E aí, o segundo motivo pelo qual se conectar com Deus te ajuda a salvar o casamento é que você desenvolve a sua paciência da espera do tempo de Deus.
Porque quando a gente está com dor, a gente quer resolver essa dor logo, não é mesmo? Só que, o que a gente precisa entender? Deus, ele quer sim restaurar o casamento. Se você tinha essa dúvida de, será que Deus não quer que a gente fique mais junto? Pode ter certeza, não é Deus que está colocando essa dúvida na sua cabeça. Deus, ele quer sim a restauração de todos os casamentos. Afinal, a família é um projeto dele. A família é o maior projeto de Deus na Terra. Deus quer sim que você restaure o seu casamento. Só que antes de restaurar o seu casamento, sabe o que Deus quer fazer? Ele quer te restaurar. Antes de Deus restaurar o casamento entre homem e mulher, ele restaura as pessoas que são frutos dessa união. Então, o que você precisa entender? Os seus planos são restaurar o seu casamento. Os planos de Deus, se você não está conseguindo, pode ter certeza. Os planos de Deus, eles são bem maiores e melhores do que o seu. Além de restaurar o seu casamento, ele quer te restaurar como pessoa, como mulher. Entende? E quando você entende, quando você começa a entender que Deus quer isso, ele quer restaurar você primeiro, e você tem essa comunhão profunda e essa confiança de que ele está fazendo isso, aí você consegue praticar e exercitar ali, colocar em prática a paciência, a espera. É uma espera passiva de sentar e esperar? Não. Vamos falar sobre isso aqui também. Não é uma espera passiva, mas é a confiança de saber que tudo vai ter o seu momento. E olha, grandes nomes da Bíblia foram testados quando o assunto era paciência. Quer ver um exemplo disso? É a história de Abraão e Sara. O que foi prometido ali para Abraão já na sua idade mais avançada? Ele ali com 70, 80 anos de idade. Foi prometido que Abraão teria mais descendentes do que as estrelas do céu. E olha só, a esposa dele, a Sara, ela era estéril e eles já estavam os dois em idade avançada. Imagina para o Abraão como que foi essa questão da paciência para ele. Como vocês acham? Vocês acham que ele conseguiu ter paciência? É claro que não. Quando eles viram que estava demorando, o que eles fizeram? O que eles maquinaram ali? Não, então, Abraão, para que seja cumprida, a Sara que teve essa ideia, né? Para que seja cumprida a promessa de Deus, então você tem a relação com Agar e tem o filho de Agar. Olha só como eles tiraram o domínio, eles tiraram as rédeas da mão de Deus e colocaram nas suas próprias. Não, a gente vai ter que resolver. A gente que vai ter que tomar uma atitude. E aí, o que aconteceu? Ele teve ali um filho com Agar, o Ismael. E o que aconteceu? Essa não obediência, essa não espera, essa falta de paciência deles trouxe conflitos. Por quê? Porque aí ele teve que mandar Agar e o Ismael embora. Né? Claro que Deus cuidou de Agar, cuidou de Ismael, mas ele teve que se afastar. Olha só o quanto a gente querer tomar as rédeas para a gente falar, não, eu vou resolver e vai ser do meu jeito, e eu não vou pedir. E nesse momento a gente não pede direcionamento de Deus. Nesse momento a gente, com aquela dor, com aquela raiva, com aquela impaciência, a gente toma decisões sem antes consultar a Deus. Se eles tivessem tomado a decisão sem antes consultando a Deus, com certeza eles não fariam isso. Deu para entender? E aí vieram os conflitos, né? E aí ele mandou Agar embora, mandou Ismael embora. Então, quantas vezes isso não acontece na sua vida? Quando você quer que o seu casamento seja restaurado, mas você não tem paciência. E o que é essa paciência? É esperar o tempo de Deus, mas enquanto isso, fazer o que deve ser feito. Você não tem essa paciência, aí você manda o outro embora, só que aí depois você se arrepende e fica... É como se você desse... Você tá ali no ponto em que seu casamento ele tá à beira do divórcio. Imagina que sua vida e do seu marido, esse processo, esse caminho para restaurar o seu casamento, seja de fato um caminho que vocês começaram a trilhar. Quando você decide lutar pelo seu casamento, você dá 2 passos para frente.
quando a sua impaciência e a sua falta de conexão com Deus te faz tomar atitudes da sua própria cabeça, você dá 2 passos para trás. Por isso que você nunca tem resultado. Deu para entender? E aí você tá sempre ali, cansando e nunca conseguindo avançar para conseguir restaurar o teu casamento. Tá certo? Deixa eu ver aqui se tem perguntas, enquanto eu tomo uma aguinha. A Vanusa mandou. Ah, tá. A Vanusa escreveu: como eu faço para o meu marido voltar para casa? Estamos separados. Olha, Vanusa, esse estágio que tá o teu casamento, existem estágios, eu vou falar mais sobre isso essa semana e a próxima, né? Essas 2 semanas são um aquecimento para o evento que vai acontecer de fato, que é na semana do dia 25. Mas aqui eu trago ensinamentos para que vocês cheguem para o evento mais preparadas, entendendo do que eu estou falando, conseguindo, como se fosse um básico aqui para que vocês estejam dentro do evento absorvendo o máximo de conhecimento, tá? O que acontece? Você está num estágio no seu casamento, que é o estágio 5, quando o marido foi embora, e vocês não estão conseguindo ali resolver. Ah, Carol, significa que então o meu casamento acabou mesmo? Que não tem como ele voltar? Muito pelo contrário. Sabe o que acontece? E isso é uma percepção que eu tive através de muito estudo, muita pesquisa e muita conversa com mulheres. Eu consigo perceber que tem mulheres que estão no estágio 1, que é aquele estágio mais básico, mais simples e mais fácil de resolver, e ela não consegue salvar o casamento. Esse casamento cada vez mais vai descendo os estágios, sabe? Vai ficando, a crise ela vai se agravando. E eu percebo casamentos em que o homem já está fora de casa e o que muda? A atitude da mulher, ela muda e esse homem, ele volta. E ela consegue restaurar o casamento. Então, o que determina ser possível ou não é o grau e o estágio ou o nível de crise que se instalou no seu casamento. E sim a sua postura de ir voltando esses estágios um a um até que você consiga restaurar. Então, a sua pergunta é, Carol, é possível para o meu marido, eu fazer o meu marido voltar? Sim, é possível, mas vai depender do quanto você vai se colocar em movimento para fazer o que precisa ser feito para que ele volte, para que ele consiga enxergar de novo o valor da família. Deu para entender? Então, assim, a princípio o que eu consigo te dizer é isso. O passo a passo, eu vou mostrar para vocês o caminho no evento, mas aqui, para você entender e para você não perder as esperanças, se você também está nessa situação, né, as outras mulheres que estão me assistindo, se o seu marido, vocês se separaram há pouco tempo, se o seu marido ele não constituiu outra família, porque isso é algo também que a gente tem que levar em consideração. Se você vier aqui para mim e falar assim, não, Carol, meu marido ele foi embora de casa, ele já tem outra família, já tem outro filho e ele está há 3 anos fora de casa. Aí, esse tipo de caso, de estudo de caso, eu nunca validei. Mas maridos que foram embora há pouco tempo, casais que se separaram há pouco tempo, o homem foi embora, ele está morando sozinho, voltou para casa dos pais, é possível sim restaurar. Tanto é que foi o que aconteceu no meu casamento, tá? E muitas das minhas alunas, muito do que eu ensino é para essas pessoas que estão com um marido fora de casa. Mas entenda, o que vai determinar esse retorno ou não é o seu posicionamento, é a sua postura, é a capacidade da mulher de influência, que é o que eu vou explicar no evento para vocês. Aqui eu só estou trazendo esse primeiro contato com essa estratégia da influência para vocês irem amadurecendo, para no evento vocês já estarem preparadas para entender o que é isso, tá? Não adianta você chegar lá no evento e falar assim, bom, eu vou chegar aqui, a Carol vai me falar como que eu falo para o meu marido mudar. Se é isso que você está esperando, nem se inscreve para o evento.
Nem se inscreve e tenho certeza que você não vai conseguir salvar o seu casamento se você continuar pensando aqui. Assim, aqui é para vocês entenderem que vocês vão precisar aprender essa estratégia da influência. Esse é o caminho mais eficiente para que você consiga salvar o seu casamento. É um caminho que, se você seguir, não tem erro. Se você seguir, não tem falha. Então, se você tiver que colocar uma prioridade na sua vida para essas 3 semanas que vão se seguir, que seja essa, que seja participar desse evento e entender de uma vez por todas como é que funciona essa estratégia da influência, tá? Então, coloque realmente isso como uma prioridade na sua vida. Assista as lives dessa semana, assista as lives da semana que vem, porque eu tenho certeza que são elas que vão preparar vocês para ouvir tudo que vocês vão ouvir nessa semana, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, que ainda tem coisa para a gente falar e já estamos estourando o tempo. Vamos lá. Onde que eu vejo que as pessoas mais erram quando o assunto é conexão com Deus? O erro mais comum é você orar, pedir para Deus salvar o seu casamento sem agir. Como assim, Carol, sem agir? Tanto essa ação que eu estou falando para vocês hoje, que é importante de se conectar de fato com Deus, quanto descobrir e conseguir entender quais foram os problemas que levaram o casamento para chegar onde chegou. Então, a ação, ela tem que ser a oração, né? A oração é orar e agir. Então, orar, sim, pedir a Deus para restaurar o seu casamento, mas se conectar com ele, então aprender. Vocês já sabem o que é conexão, obediência e temor. E agir estrategicamente para ir resolvendo os conflitos que fizeram o casamento chegar onde chegou, tá? É igual aquela velha história, né? Deus, ele quer a nossa ação além da oração. Só orar e só pedir para Deus fazer o milagre, e igual eu falei, ficar de braço cruzado, não vai restaurar o seu casamento. É aquela história, não sei se vocês já ouviram, aquela história que fala do senhorzinho que estava numa cidade que estava completamente alagada. E aí ele subiu no telhado e ele falou, começou a orar para Deus, meu Deus, me tira daqui, me salva. Aí veio um bote e falou, vem, desce aqui. Aí ele falou, não, eu já pedi, Deus vai me salvar. Aí ele continuou, meu Deus, por favor, me salva. Aí veio uma outra pessoa resgatar ele, falou, vamos, eu te ajudo. Não, Deus vai me salvar. E ele continuou orando, Senhor, me ajuda. Aí veio um helicóptero, falou, vem, sobe. Ele, não, eu já pedi para Deus, Deus vai me salvar. E a inundação veio, ele morreu, chegou no céu, e ele falou, Deus, pedi tanto para você me salvar. E aí Deus vira para ele e fala, olha, eu mandei um moço de bote, eu mandei outro moço de bote, eu mandei o helicóptero, o que mais você queria que eu fizesse? Você entende? Como se você não tem a sua ação, se você não tem esse discernimento e esse escutar no seu coração de entender esses sinais de Deus para você agir, não existe milagre. Não existe milagre. Sem ação, não existe milagre. Então, qual é o sinal que você está tendo hoje? Às vezes Deus está mandando um helicóptero para você e você tá, meu Deus, não, Deus vai me salvar. E você não está abraçando, você não está pegando isso, essas rédeas, para você conseguir salvar o seu casamento. Será que você está nessa live à toa? Será que você está participando dessa semana de aquecimento à toa? Como que você encontrou esse canal, essa rede? Eu escuto muito isso. Nossa, eu estava pedindo a Deus e veio os vídeos, eu percebi que era para mim. Será que a gente está atento a esses sinais ou não? A gente está fazendo igual o senhorzinho lá. Não, obrigado, Deus vai me salvar. Não, obrigado, vou dar um jeito aqui. Entende? Isso é muito importante de entender, tá? Então, qual que é o primeiro passo para você se conectar com Deus aí, já que a gente está falando dessa importância da conexão? Primeiro passo, gente, não é só ir à igreja. A conexão com Deus, ela tem que ser diária. Você imagina, é como se fosse você, um carro.
e essa conexão com Deus fosse o combustível do teu carro. Se você não tem essa conexão diária com Deus, esse combustível ele vai se acabando, o que vai acontecer com esse carro? Ele vai parar no meio do caminho. Ele vai parar. Então, se você que quer salvar o seu casamento, que precisa desse combustível para seguir nesse caminho, se você não põe esse combustível, seu carro vai parar. Você vai desistir. Você vai se conformar com um casamento assim mesmo. Ah, todo mundo passa por isso. Entende? E quando a gente pensa também em se alimentar da palavra de Deus, olha só, quando a gente compara com o alimento que a gente põe, que a gente coloca para dentro do nosso corpo, a gente tem o alimento que é saudável e a gente tem aquelas porcarias. Do que será que você está se alimentando hoje no seu dia? Não estou dizendo só aquele domingo, só aquele sábado que você vai para a igreja, mas todos os outros dias da semana. Qual que é o tipo de alimento que nutre o seu dia? É só porcaria de rede social? É só assuntos que vão contra os ensinamentos de Deus? É só novela? É só fofoca? Ou não? Você se alimenta da palavra de Deus, você pega a Bíblia e você estuda, você marca, você está em contato com esse alimento. Você tá? Se você não tá, você tá se alimentando de porcaria. O que você acha que vai acontecer com o teu corpo? Uma hora ele vai adoecer. Uma hora ele vai parar. Então, o que a gente tem que fazer? Outra coisa também que eu percebo muito cristão que se diz, né, cristão, mas recorrendo aí. Ah, eu recorro a cartomante. Nada de certo ou errado com essa prática para quem não se diz cristão, tá? Quem se alimenta da palavra de Deus sabe fazer distinção do que é certo e do que é errado. Quando você vai para um lugar querendo prever o seu futuro, você está falando, Deus, valeu, mas eu vou aqui recorrer às cartas. Obrigado por tudo que você fez, criou o mundo, criou o céu, a terra, mandou seu único filho, mas eu vou ali falar com a mulher que vai resolver o meu futuro. Deu para entender? O que é conexão com Deus? E aí, gente, é nesse evento que eu quero que vocês entendam que vocês precisam aprender a ser fortes, ser corajosas, serem influenciadoras da mudança do marido de vocês, tá? Então, amanhã eu espero vocês aqui. E quem ainda não se inscreveu, lembra, no YouTube acessa o link na bio e no Facebook, no Instagram, não, no Facebook, link na bio, e no Instagram, nessa live, escreve lá evento, que eu vou saber que você quer participar do evento, e aí tem uma equipe preparada, direcionada para conseguir te ajudar lá, tá certo? Então amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo horário. Obrigada, tchau, tchau.